Você já imaginou estar sozinho em uma estrada deserta, voltando para casa à noite, e de repente se deparar com algo que não deveria estar ali? No vídeo de hoje, vou te contar uma experiência que vivi em uma estrada isolada, onde cada decisão que tomei poderia ter mudado tudo. Algo estranho, algo que parecia simples à primeira vista, mas que escondeu uma verdade ainda mais perturbadora. Fique ligado, porque no final desse vídeo, você vai entender o que realmente aconteceu, e vou te dar uma dica sobre o que fazer se você se encontrar em uma situação parecida. Não esquece de me seguir para mais histórias como essa. Vamos começar. Era uma noite tranquila e solitária, e eu estava dirigindo de volta para casa depois de passar um tempo na casa de um amigo. Ele morava a cerca de 1 hora de distância, em um local bastante isolado. A hora já estava bem avançada, talvez por volta de 1 ou 2 da manhã. Minha memória estava um pouco embaralhada devido ao cansaço. Eu realmente estava exausto e, por um momento, até cogitei dormir na casa dele e adiar o trabalho, mas isso não seria uma opção. Além disso, o local onde ele morava tornava a situação ainda mais complicada, em meio a uma vasta extensão de terras agrícolas. Eu estava com música tocando para tentar me manter acordado, enquanto observava a estrada vazia à minha frente. O silêncio era quase absoluto, e eu só queria chegar em casa o mais rápido possível. Após uns 20 minutos de estrada, o farol do carro iluminou algo estranho no meio da pista. Reduzi a velocidade e apertei o freio de forma abrupta, mais forte do que eu deveria. No meio da estrada, de forma totalmente inesperada, estava uma mala. Uma mala grande, intacta, em pé no meio da pista. Fiquei parado, encarando aquele objeto por um tempo, meio atordoado e com a mente ainda meio sonolenta. O que diabos fazia uma mala ali? Como não estava com disposição para sair e movê-la, resolvi desviar pela faixa contrária e passar por ela. Não era algo que eu queria lidar, e a sensação de estranheza não ajudava. A mala estava de pé de uma maneira quase surreal, parecia que alguém havia deixado ali. Minha primeira hipótese foi que ela teria caído de algum caminhão, e provavelmente foi parar ali por pura coincidência. Eu segui viagem, refletindo sobre aquilo por alguns minutos, mas logo passei a esquecer. Passaram-se mais uns 5 minutos e as estradas continuaram silenciosas, a viagem monótona, até que algo surgiu novamente nos meus faróis. Desta vez, era um caminhão parado no meio da estrada. Nenhuma luz acesa, nenhum pisca-alerta, nada. Se eu não tivesse ligado os faróis altos, poderia ter sido bem perigoso. Parei atrás dele e esperei um momento, sem saber se deveria buzinar ou não. Buzinei algumas vezes, mas o caminhão não se mexeu. Não havia sinal de movimento dentro do veículo, nem mesmo pelas janelas traseiras. Após cerca de 30 segundos, resolvi começar a manobrar devagar, tentando contornar o caminhão. Quando passei por ele, notei que havia várias amassaduras e arranhões na lateral. Não consegui identificar se eram danos recentes ou se o caminhão já tinha sido assim por um bom tempo. O mais estranho era que não havia ninguém dentro. Olhei com atenção através das janelas escuras, mas não vi ninguém em nenhum dos assentos, nem na frente nem atrás. Parei um pouco à frente, voltando para minha faixa, e comecei a observar a paisagem ao redor. Só havia terras agrícolas, como sempre. O que estava acontecendo ali? Por que alguém deixaria o veículo estacionado no meio da estrada, em um lugar tão deserto? Algo não estava certo, e uma sensação estranha me envolveu. Continuei minha jornada, ainda com uma sensação desconfortável no peito. Eu não queria ficar ali mais tempo, afinal, era tarde, e minha mente estava começando a ficar mais alerta. Seria possível que a mala e o caminhão estavam conectados de alguma forma? Ou estavam ambos apenas no meio da estrada por acaso? Eu realmente não sabia, mas não consegui parar de pensar nisso. Porém, antes que eu pudesse refletir mais, outro evento interrompeu meu raciocínio. A menos de 1 minuto depois, algo ainda mais inquietante aconteceu. No meio da estrada, um homem apareceu. Ele estava no meu caminho, acenando com os braços, pedindo para eu parar. Ele parecia estar na casa dos 40 anos, com visual desleixado, cabelos bagunçados, e seus braços e mãos estavam cheios de arranhões, como se tivesse se machucado de alguma forma. Aparentemente, ele não estava nada bem. Assim que eu parei o carro, ele sorriu e se aproximou rapidamente. "Ei, você viu um caminhão um pouco mais atrás, não viu?" perguntou. Eu confirmei que o tinha visto, e ele pediu carona até lá. Antes de responder, perguntei por que ele estava ali, no meio de uma estrada deserta, e o que estava fazendo sozinho naquele lugar. Para mim, eram perguntas totalmente razoáveis, dado o contexto da situação. O homem começou a gaguejar e, após alguns segundos, explicou que seu caminhão havia ficado sem gasolina e que estava tentando caminhar até o posto de combustível. Mas isso não fazia sentido.
Se ele estava pedindo uma carona até o caminhão, por que não me pediu para levá-lo até o posto? Então, enquanto ele falava sem parar, tentando me distrair, meus olhos se voltaram para o lado e eu vi algo estranho. Algo se destacava entre as plantações ao longo da estrada. Parecia o final de um carro. Estava bem escondido no meio das plantas, mas eu consegui ver uma das luzes traseiras refletindo a luz do meu carro. Minha mente começou a dar voltas, e eu soube que aquilo não era bom. Algo estava muito errado. Com uma sensação crescente de perigo, fechei rapidamente a janela do carro, e o homem, que até então estava sorrindo, imediatamente mudou sua expressão. Seus olhos se alargaram e ele começou a gritar, batendo na janela, tentando me impedir de sair. Meu instinto foi rápido. Pisei no acelerador e arranquei o carro dali, meu coração batendo forte. Assim que pude, peguei o telefone e liguei para a polícia. Quando chegaram ao local, o caminhão já não estava mais lá. Porém, o carro que eu havia visto nas plantações ainda estava lá. O cenário era muito mais macabro do que eu imaginava. Aquele não era o carro do homem que eu vi. O motorista estava morto, mas não em um acidente. Ele havia provavelmente pegado o homem, o mesmo que estava na estrada me pedindo ajuda, como carona. Infelizmente, a última coisa que essa pessoa fez foi isso. As autoridades acreditam que a mala e o caminhão no meio da estrada foram apenas uma armadilha para forçar o carro a parar, talvez para que o homem tivesse a oportunidade de pegar um novo alvo. Eu fiquei tão perto dele, e por um momento, ele quis entrar no meu carro, como se fosse uma história comum. Mas não era. Aquele homem nunca foi identificado. O que poderia ter sido apenas uma história comum se tornou algo muito mais sombrio e assustador.